irmãos, olá amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre nossas vidas neste dia, amém? Estamos aqui neste domingo 4 de julho para juntos darmos continuidade aos estudos da lição da Escola Sabatina. Hoje estamos trazendo o tema Inquietos em um Deserto. Estamos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado todos os dias de estarmos aqui estudando e compartilhando com vocês, através do canal A Bíblia em Gotas, temas relevantes, temas que agregam valor às nossas vidas, que nos elevam espiritualmente, que nos fazem com que venhamos a cada dia sentir o desejo de estarmos mais próximos do Senhor. E neste momento, antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, te damos graças, meu Senhor, pelo despertar com vida e com saúde. E te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui diante de Ti para estudarmos a Sua palavra. Pedimos em nome de Jesus que Seu Santo Espírito venha nos instruir, venha nos alimentar, venha nos alicerçar na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a cada dia nós venhamos ter sabedoria e discernimento, Senhor Deus, em todas as decisões que precisamos tomar, Senhor Deus. E principalmente, Pai de amor, venhamos ter a sabedoria de colocar em prática em nossas vidas toda a aprendizagem que tiramos da Tua palavra. Fica conosco, derrame sobre nós e sobre nossos irmãos e amigos as Suas bênçãos, Senhor. Dai-nos um bom domingo, seja conosco. Nós pedimos orando e agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Inquietos em um deserto. Como surge a inquietude? Geralmente quando perdemos o foco. Nessas ocasiões ficamos inquietos. E o povo de Israel passou por inquietude, principalmente quando eles estavam no deserto. Vagando no deserto árido, atravessando as areias escaldantes, serpenteando por estreitas gargantas de montanha e cruzando territórios irregulares e acidentados, o povo israelita, exausto e cansado, pensava apenas em suas necessidades imediatas. Esqueceram-se da abundância das bênçãos divinas que foram derramadas sobre a vida deles. E esse esquecimento gerou ingratidão, e a ingratidão, como sabemos, sempre leva à inquietação. O descontentamento aumenta quando não somos gratos e é em grande parte causado pela falta de fé. Os israelitas ficaram inquietos e infelizes quando partiram do Sinai para Canaã. Mais de um ano havia passado desde que eles saíram do Egito. Estavam prontos para entrar na terra prometida. Foram contados e organizados. Testemunharam demonstrações da graça e sinais da presença de Deus. No entanto, mal partiram do Sinai, já estavam reclamando. Vamos ler Números, no capítulo 11, dos versos de 1 a 15, que nos diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o, o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará a carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite.
Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, viste que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Os israelitas desejavam a carne, pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas e alhos do Egito. Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Números 11, versos 4 a 6. Além de eles terem desejado a carne, eles também devem ter sofrido de memória seletiva severa ao se lembrarem da comida e se esquecerem da escravidão e da incrível miséria pela qual passaram. Eles estavam sendo alimentados pelo maná havia mais de um ano. No entanto, queriam outra coisa. Até Moisés foi afetado, porque não é fácil liderar pessoas inquietas. Mas Moisés não estava sozinho, e ele sabia exatamente a quem recorrer. E ele faz um desabafo, ele abre o coração para Deus. Quando ele diz: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Números 11, 11. O maná no deserto foi uma poderosa demonstração do cuidado divino constante. Porém, os israelitas não conseguiram enxergar dessa forma. Eles falharam em apreciar as bênçãos do céu. E seus espíritos inquietos os levaram a se rebelar contra os planos divinos para a sua vida. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amigos. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal A Bíblia em Gotas. É verdade, Eliana. Eles se esqueceram das misérias que eles passaram no Egito. A inquietude deles, a rebeldia, só fez eles esquecerem da vida que eles levavam lá no Egito como escravos, privados da liberdade, né? E só se lembravam das comidas, das carnes, e desprezaram o maná, a comida que Deus providenciava para eles todos os dias. Eles desprezaram. Ficaram descontentes e quiseram voltar para o Egito. E assim somos todos nós. Quando nós perdemos o foco, nós ficamos inquietos. E qual é o nosso foco? O foco é Jesus, o foco é a vida eterna. O foco do Israel antigo deveria ser a terra prometida, a Canaã terrestre. Mas eles perderam esse foco. E quando eles perderam esse foco, eles ficaram inquietos. É o que nós podemos ver no relato das peregrinações de Israel no deserto. Esse relato é uma história clássica de quê? De ingratidão, de descontentamento e falta de fé. Isso tudo resulta em uma inquietação, em uma ansiedade paralisante e também em uma preocupação excessiva. Tá certo que isso, nessa regra, tem as suas exceções, né? Às vezes o sofrimento emocional profundo, ele decorre de uma condição física ou mental e ele requer uma solução médica. Mas na maioria das vezes, como no caso do povo de Israel, é a falta de fé que traz inquietação e ansiedade.
E como Deus respondeu a essas reclamações. Continuando com a leitura de Números 11, agora a partir do versículo 16, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: Santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: Dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Versículo 30. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. 2 côvados, meus irmãos, é quase 1 metro. Ou seja, Deus espalhou as codornizes pelo arraial em toda a congregação quase 1 metro acima da terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, o que nós podemos entender e perceber nesses versos de Números 11? Deus, ele se sentiu ofendido quando o povo desprezou o maná, o pão do céu, o pão que ele havia preparado, o pão que ele preparava a cada dia para eles. Mas mesmo assim, ele não foi indiferente às inquietações do povo e ele providenciou as codornizes, assim como ele não é indiferente às nossas inquietações hoje. O povo, ele tinha o maná, mas ele se lembrou somente das comidas do Egito. E aqui no verso 33, nós percebemos que quando eles ainda estavam com a carne nos dentes, eles morreram, eles foram feridos e morreram. O que nós podemos tirar disso? Que lição nós podemos tirar disso? Podemos pensar que não foi o povo todo que morreu ali, mas aqueles que queriam, que viviam inquietos pelas comidas do Egito. Mas aqueles que aceitavam a vontade de Deus, esses viveram. Nós temos, irmãos, desde 1863, a reforma de saúde. Essa visão ela foi dada para a irmã Ellen White por Deus.
Para quê? Para que nós pudéssemos ter a comida recomendada por Deus, para que nós tivéssemos a bebida recomendada por Deus. Jesus, lá em João 4:34, ele disse que a sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou, era fazer a vontade do Pai que está no céu. Ou seja, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai, era o prato principal de Jesus, era o que importava para ele. E para mim e para você, meu irmão, meu amigo, qual é a nossa comida? E ainda posso acrescentar, qual é a nossa bebida principal? Que nós possamos dizer, como Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu. Amém? Que não sejamos murmuradores, que não sejamos reclamões, porque Deus não se agrada de murmurações, de reclamações, porque Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Se eu não gosto de comer a comida que Deus quer que eu coma, se eu não gosto de beber a bebida que Deus quer que eu beba, então vamos pedir que Ele nos ensine a gostar, que Ele nos ensine a comer, a beber aquilo que Ele quer que nós comamos e bebamos. Que Ele nos ajuda, porque Ele quer que nós façamos aquilo que agrada a Ele. Que nós não façamos a nossa vontade, mas que nós oremos pedindo a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos ensine a fazer a vontade dEle, fazer aquilo que é agradável a Ele. Amém? Israel se rebelou contra a liderança de Deus, e isso é algo com que devemos ter cuidado, pois é mais fácil ter essa atitude do que pensamos, não é verdade? E por que é tão fácil lembrar do passado como algo melhor do que realmente foi? Essa é a reflexão que fica para hoje, que nós possamos refletir sobre essa questão. E assim chegamos ao final de mais um estudo da Palavra do Senhor. Gratas a Deus porque Ele nos ajuda e nos dá forças para que possamos estar aqui a cada dia. Gratas a Ele pela companhia de cada um de vocês que estudam conosco todos os dias. Que Ele venha nos ajudar, nos ensinar a fazermos a vontade dEle. Amém? E agora, nesse momento, aqueles que puderem, que fechem seus olhos e vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu nome para sempre. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pelo despertar com vida com saúde. Obrigada, Senhor, pela Tua proteção durante toda a noite. Obrigada, Senhor, por este dia, mais um que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas a cada dia, a cada momento. Obrigada, Senhor, pela companhia do Teu Santo Espírito, que nos guia, que nos dirige, Senhor, nesses estudos e em todos os momentos, Senhor, de nossa vida. Obrigada também, Senhor, pela companhia de cada um de nossos irmãos, de nossos amigos que estudam conosco, Pai. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, venha nos ensinar, Pai querido, a fazermos aquilo que é agradável a Ti. Que não venhamos, Senhor, murmurar, que não venhamos, Senhor, reclamar, mas que venhamos ser gratos, termos o coração agradecido, Senhor, por todas as bênçãos que Tu nos concede a cada dia. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes nesse propósito de estudarmos a Tua palavra, Pai querido. Dai-nos um dia na Tua companhia, na Tua presença, Senhor. Essas bênçãos Te pedimos e Te agradecemos não porque merecemos, mas nos méritos de Jesus que vive e reina para todo sempre, Senhor. Amém.